simples, vou ensinar para vocês como imprimir estas páginas extras para que o seu projeto fique com os lados certinhos na hora da impressão. Então vamos lá, é bem simples. Você tem que ter o software da sua impressora instalado, é claro, né? Aqui você vai em menu, imprimir. Aqui você vai em propriedades. Como o nosso arquivo é A5, nós temos que selecionar o tamanho do projeto, que é A5. Aqui eu já tenho salvo aqui nos meus adicionados, que nesse caso aqui, é papel comum. Eu deixo no vívido padrão, não precisa ser no alto, para não gastar tanta tinta. Aqui eu dou OK. Você viu que ele já alterou aqui? Então, ele vai ficar no formato de A5. Aqui eu sempre deixo em tamanho real para que o projeto fique no tamanho real do A5. Nesse caso das páginas extras, eu não preciso colocar cópia, a quantidade de cópia, porque as cópias já estão ok, que são 4 folhas que darão 2 páginas. Nesse mais opções, eu clico aqui e coloco somente páginas ímpares. Aí eu coloco para imprimir. Eu vou colocar aqui para imprimir e vou salvar o vídeo para vocês ver depois na impressora, para a gente poder virar o projeto para colocar as outras páginas. Vou colocar imprimir aqui, quando tiver pronto eu volto aqui com vocês. Coloquei para imprimir apenas as páginas ímpares. Aí, para vocês verem, assim que o lado sair, a gente vai virar esse lado para depois imprimir os lados pares. Primeira página, né? Saindo aqui. Esse vídeo é mais só para demonstrar, viu, gente? Para vocês como que eu faço as impressões das páginas extras desse miolo que eu criei com inteligência artificial. Ó, saiu aqui. Assim que saiu, a única coisa que eu vou fazer é virar ao contrário e lá na minha impressora de novo e colocar aqui, ajeitar bem ajeitadinho, alinhadinho. Aí eu volto lá para a impressora, aliás, para o computador, para configurar as páginas pares, para sair certinho, ok? Agora nós vamos imprimir as páginas pares. Eu clico em imprimir, como ela já está configurada A5, não preciso ir em propriedades. Eu venho aqui em mais opções, clico aqui, somente páginas pares, e clico para imprimir. Após a impressão, a gente volta lá para impressora. Prontinho, voltei lá, coloquei as páginas pares para sair a impressão agora do miolo certinho. Então, é bem simples, gente, não tem segredo. Às vezes a gente fica naquela dúvida, ai, como é que eu vou imprimir isso? Olha, tá saindo torto aqui, porque às vezes minha impressora, ela dá isso. Sempre na hora que eu não quero que ela dê, ela dê. Mas tudo bem, é só pra demonstrar pra vocês. Tá precisando fazer alinhamento do cabeçote e limpeza, pra parar de manchar as bordinhas. Pronto, imprimiu aqui, aí aqui eu venho e configuro. Essa aqui é a agenda, gente, olha que coisa linda. Aqui eu venho e coloco, ó, tá vendo, ó? Meus dados. Aqui a página frente e verso. E depois aqui, página frente e verso sobre mim. E dados da escola. Então, primeiro vem meus dados, né, que ele vai ser assim. Meus dados, calendário, sobre mim e dados da escola. Então, essa é a impressão das páginas extras.
Já para impressão do miolo, né, que são os miolos, né, da agenda, as folhas, né, as páginas da agenda, nós vamos fazer o seguinte: imprimir. Aqui a gente já tinha configurado para as páginas extras, porém, para relembrar, a gente vai clicar aqui de novo e ter certeza que tá com tipo A5, né, papel vívido padrão e ok. Sempre tem que estar no tamanho real. Aí, aqui a diferença do miolo é que como esse arquivo ele só tem 2 páginas, ou seja, a frente e o verso, e ele é um miolo não datado, então qual que é a diferença para você já imprimir o miolo todo? É você colocar o número de cópias que você quer. Aqui eu vou só simular, mas eu só vou imprimir uma página, que é o frente e verso, mas a quantidade de páginas quem define é você, se vai ser 50 folhas, que dá no total de 100 páginas, se são 100 páginas, que são 100 folhas, que é o total de 200 páginas, aí você que vai definir a quantidade que você quer. Então aqui eu vou deixar 1 mesmo, mas se fosse 100 folhas, 200 páginas, eu ia colocar 100 aqui, se fosse 50 folhas, 100 páginas, eu ia colocar 50 aqui. E isso tanto na frente quanto no verso, não pode esquecer. Então, como eu só vou imprimir uma para demonstração, a gente vai fazer só com uma folha mesmo. Então, feito aqui, a gente vai fazer o mesmo processo aqui, ó, mais opções, páginas ímpares, que ela vai imprimir somente as páginas ímpares. Então, mesmo que tenha aqui 100 folhas, ele vai imprimir só as 100 folhas, somente as páginas ímpares. Eu vou dar o OK aqui e nós vamos lá para a impressora para ver o resultado. Agora a gente vai imprimir o miolo, conforme eu falei no vídeo. Você configura a quantidade de páginas que você quer, mas eu vou fazer somente com uma página pra gente demonstrar. É a mesma coisa, só a diferença é a quantidade de páginas que você tem que colocar. Imprimiu aqui, eu venho, assim que imprimir, viro ela ao contrário, coloco lá na minha impressora de volta. Isso depois que todas as páginas saírem, viu, gente? Se vocês forem imprimir 100 folhas, tem que esperar as 100 folhas imprimir primeiro do miolo, para depois virar e colocar lá de volta. Agora, eu vou pôr lá na impressora para imprimir o verso, só um minutinho. Agora, para impressão, né, do verso do miolo da agenda, nós vamos em imprimir. Ela já está configurada no A5, ok? A quantidade de página não esquece também, se você colocou 50 tem que permanecer 50, se você colocou 100 tem que permanecer 100. Aí é a quantidade de folhas que você fez a primeira impressão. Vamos lá em mais opções e colocar aqui somente páginas pares. O meu só tá uma página mesmo, então nós vamos dar OK para imprimir. Eu fui lá, configurei para imprimir somente as páginas pares. Então, aqui, pro miolo sair certinho. Por quê, gente? Ele tem aquela margem para colocação do airô. Então, se eu não configuro certinho a frente e o verso, ele vai imprimir errado. Tá vendo, ó? Essa margem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa margem aqui é a margem para colocação do airô. Então, se eu coloco o airô, aqui ela vai ficar certinho. Então, a única diferença do miolo é a quantidade de páginas que você vai ter que configurar antes de imprimir. Colocou 50 folhas, deixa as primeiras 50 folhas imprimir, para depois virar, para depois colocar as páginas pares. E isso conforme a quantidade de folhas que vocês forem fazer, ok? Espero ter ajudado. Curta, comente e compartilhe. E nos siga para mais dicas.